Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar início ao novo assunto. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar, pessoal, a respeito da dilatação térmica, tá bom? Só que iremos focar na dilatação dos sólidos, tá? Então o nosso foco vai ser na dilatação dos sólidos, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar compreender como que ocorre essa dilatação dos sólidos, tá? Perceba que aqui eu tenho um determinado fio, tá? Pode ser um fio de cobre. Aqui eu tenho uma chapa de metal, tá? Essa daqui é uma chapa, tá? Esse daqui é um fio. Esse daqui pode ser um cubo metálico, tá bom, pessoal? Ok. O que eu quero mostrar aqui para você? Eu quero, na verdade, mostrar que essa dilatação dos sólidos, ela pode ocorrer de três maneiras. Na verdade, de um modo mais geral, de um modo físico falando, na verdade, se a gente fosse olhar microscopicamente, a dilatação em si, ela ocorreria como se fosse uma dilatação volumétrica, ou seja, nas três dimensões, tá bom? Só que para análise física, para princípios físicos aqui, tá? Nós vamos analisar o que? Que vamos dar mais importância à dimensão que mais se dilata, tá bom? Por exemplo, eu estou dizendo que aqui tem um fio, tá? Esse fio vai ocorrer uma dilatação nele. E que tipo de dilatação vai ocorrer nesse fio? A gente chama de dilatação linear, tá bom, pessoal? Dilatação linear. Ou seja, seria uma dilatação que seria só em uma dimensão, que seria o comprimento. Como assim? Imagine a seguinte situação, que esse fio ele foi aquecido, tá? Ele foi aquecido pela fonte de calor, pode ser o sol, tá? Digamos que aqui nós temos o sol aqueceu esse fio, tá? E esse fio sofreu uma dilatação que a gente diz como dilatação linear, ou seja, ela teve um aumento no seu comprimento, tá bom? Então, quando se aumenta o comprimento, a gente diz que é dilatação linear, tá? Agora, pessoal, quando aumenta a área em si, vamos supor, nós dizemos que é dilatação superficial, tá? Eu botei D de dilatação, tá? Dilatação superficial. Como assim, professor? Vai aumentar, vai ter um aumento em si da área. Nossa preocupação aqui já não vai ser só uma dimensão, tá bom, pessoal? Ok? Então aqui a gente percebe que nós temos duas dimensões a nossa preocupação, ok? E a última seria a dilatação volumétrica, tá bom? Que seria nas três dimensões, seria tanto aqui, como aqui, tá bom, pessoal? Então seria um aumento de volume. E a gente vai falar sobre esses tipos de dilatação, só que hoje a nossa preocupação vai ser com a dilatação linear, tá bom? Eu vou ensinar vocês como calcular, né, uma dilatação linear, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Tá, como que ocorre? Imagine a seguinte situação, eu vou pegar de novo um fio, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo, eu vou pegar esse fio, pessoal, aqui ó, fiz um fio, tá? Esse meu fio, ele tem um comprimento inicial que eu vou dizer que é L0, ou seja, comprimento inicial L0. Perfeito, tá bom? E esse meu fio, ele vai sofrer uma determinada dilatação, tá? Ele vai ser aquecido, pode ser por uma fonte de calor, como eu falei, o sol, e ele vai dilatar, tá? Beleza. Essa dilataçãozinha aqui, essa dilatação a gente vai chamar de delta L, tá? Então essa dilataçãozinha sofrida a gente vai chamar de delta L. Ok, tá bom. Beleza. Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é o seguinte:
que cada substância ou cada material ele tem um chamado coeficiente de dilatação, tá? O que seria esse coeficiente de dilatação? Esse coeficiente de dilatação ele é característico do material, está associado com a temperatura. Significa que cada material tem um coeficiente de dilatação. E no caso, quando ocorre a dilatação linear, o coeficiente de dilatação a gente chama de alfa, tá? Esse daqui é o coeficiente de dilatação linear chamado, tá? Coeficiente de dilatação linear, tá? Linear. Beleza, pessoal? Isso aqui a gente tem que ter em mente, tá? Esse daqui é comprimento inicial, comprimento inicial, tá? É importante. E o meu ΔL seria a minha variação do comprimento, tá? Variação. Variação do comprimento. É importante esse entendimento. Beleza, tá bom? Então, como que eu calculo a minha variação do comprimento? Tá? Perceba o seguinte, que também se esse meu fio vai sofrer uma dilatação, significa que ele teve uma variação de temperatura. Digamos que ele está no estado inicial na temperatura ambiente, está uma temperatura que eu não sei qual é, poderia ser 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, só que devido a ele receber uma fonte de calor muito intensa, essa temperatura de 30, vamos dizer que passou a ser 60. Então significa que sofreu uma determinada dilatação. Combinado, pessoal? Sofreu uma determinada dilatação, ok? Porque houve um aumento de temperatura. Quando há um aumento de temperatura, tá? Lógico, de acordo também com o coeficiente de dilatação, vai ter essa variação nessa minha substância, nessa minha propriedade, nesse material. Um exemplo muito comum, vocês podem ver os trilhos dos trem, aqueles trilhos de ferro, se vocês observarem, são colocados cortes. Cortes por quê? Porque eles sofrem determinadas dilatações, tá bom? Determinadas dilatações lineares. Então, justamente, são colocados certos cortes, deixado uma distânciazinha para um período, quando é dito quente, não fazer com que esses trilhos não venham envergar, tá bom? Porque se envergar, pode fazer com que o trem venha descarrilar. Então é importante esse entendimento da dilatação, tá? Então como que seria a equação, tá? A montagem da minha equação. A minha equação seria da seguinte maneira. Seria ΔL, tá? ΔL é importante o entendimento, igual ao que? A L0 vezes o que? O coeficiente de dilatação, que esse coeficiente de dilatação é importante, vezes a variação de temperatura. Eu vou chamar a variação de temperatura de ΔT, tá bom? Então, esse daqui vai ser a minha variação de temperatura. Variação de temperatura, tá bom? Então, é a minha variação de temperatura. Então, pessoal, eu tenho a montagem da minha equação da dilatação linear, tá? Eu só tenho essa equação, professor? Não, eu consigo montar outras equações aqui. Por exemplo, eu quero que vocês percebam que o meu ΔL foi o que? Foi essa variaçãozinha aqui. E eu quero que vocês percebam que eu tenho aqui um comprimento o quê? Um comprimento inicial. Beleza? Então, eu só quero dizer para vocês o seguinte. Se eu quisesse achar um comprimento final, eu iria somar o comprimento inicial mais a minha variação. Então, ou seja, meu LF, que seria o comprimento final, após ele sofrer a variação, seria igual ao que L0 mais ΔL. Então, isso daqui
também seria o quê? Uma outra equação. Combinado, pessoal? Professor, só tem essas duas? Não, ainda eu consigo montar mais, tá bom? Eu consigo montar mais equações. Como assim? A partir dessa daqui, eu quero que vocês percebam que eu consigo montar mais outra. Como assim? O meu ΔL, delta significa variação, ou seja, seria a variação final menos a variação que? Inicial. Então, delta, no lugar de delta eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar variação final menos variação inicial, igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. Combinado? Ok, tá? Então, como que eu posso fazer? Esse meu LF, que é o que? O comprimento final, eu posso isolar ele e eu posso passar esse L0 para o outro lado. Como que vai ficar a equação? Vai ficar LF igual a L0. Como ele passou para o outro lado, eu troco o sinal. Se está negativo, fica o quê? Positivo. Então vai ficar L0 mais L vezes alfa vezes delta teta. Tá bom? Melhorando essa equação, vai ficar como LF é igual a... Perceba que eu posso fazer aqui uma chamada abreviação, tá? Uma maneira que eu facilite esse cálculo. Como assim, professor? Eu posso fazer isso bem daqui. L, parênteses, posso colocar 1, tá? 1 mais o que? Eu posso colocar 1 mais alfa vezes delta teta e fecho parênteses. O que, professor? Não entendi nada. Como que o senhor fez isso daqui? Como que o senhor montou essa equação aqui? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar entender. Se eu fizer uma multiplicação aqui, eu volto para esse estado. Quer ver? L0, que é o comprimento inicial, vezes 1, vai dar L0. Aqui não tem mais. Se eu pegar L0 vezes essa expressão aqui, vai dar L0 vezes essa expressão. Tá vendo? Aqui só foi uma maneira que eu fiz de agrupar aqui para facilitar também o meu cálculo, se eu quiser usar. Então perceba que eu tenho essas fórmulas. Teria mais uma outra, professor? Teria a de achar o coeficiente de dilatação. Mas esse eu vou utilizar em um exercício para mostrar para vocês. Primeiro eu vou fazer um exemplozinho para achar aqui a minha dilatação, tá bom? Linear. E depois, numa próxima aula eu venho com exercícios. E nesse exercício eu mostro como que eu calculo o meu coeficiente de dilatação. Só uma coisinha importante para eu poder finalizar isso daqui. O meu coeficiente de dilatação, como eu falei, dilatação, vamos supor, linear, em cada substância, ele tem um determinado valor específico, um valor estabelecido, tá bom? Por exemplo, alumínio é 22 vezes 10 a menos 6, o cobre é 17 vezes 10 a menos 6, o ferro é 12 vezes 10 a menos 6, o vidro é 8 vezes 10 a menos 6, tá? Menos 6 o quê? Grau Celsius a menos 1, que é a unidade do coeficiente de dilatação linear, tá bom? Beleza? Então é importante o entendimento disso. Eu espero que vocês estejam compreendendo, entendendo bem sobre esse assunto. Eu vou fazer um exemplozinho aqui, mas antes também vocês poderiam perguntar, e as unidades, professor? As unidades, pessoal, é o seguinte, tá? Quero que vocês prestem atenção aqui. O comprimento, pode ser o comprimento inicial, não importa. As unidades dele pode ser dado em centímetros, pode ser dado, tá bom, em metros. Geralmente é centímetro e metro. Pode usar milímetro? Pode também. Mas geralmente se trabalha muito com centímetro e com metro, tá bom? O delta teta significa variação de temperatura, que seria em graus Celsius, tá bom? E o meu coeficiente de dilatação, a unidade seria o que? Graus Celsius a menos 1, tá? Essas daqui seriam as unidades que iremos trabalhar, tá? Então é bom a gente se atentar a isso. Agora vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Ele diz o seguinte, esse exemplo. Um fio de aço apresenta comprimento igual a 20 graus Celsius, quando sua temperatura é de 40 graus Celsius, tá? Ele tem um comprimento inicial, então, de 20 graus Celsius,
quando sua temperatura é de 40 graus Celsius. Então essa minha temperatura, digamos que pode ser não, que é a minha temperatura o quê? Inicial. Perfeito. Aí diz o seguinte: qual será seu comprimento quando sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Qual será o seu comprimento quando sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do ácido igual a quanto? 11 vezes 10 a menos 6 elevado a menos 6, tá? Graus Celsius a menos 1. Então, como que eu vou calcular, pessoal? Eu vou usar a fórmula da dilatação linear. ΔL, tá? É igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação vezes o Δθ, que é a variação de temperatura, tá? Beleza. Eu vou calcular primeiro o ΔL. ΔL é igual ao quê? O L0 é quanto? 20, tá? Vezes o coeficiente de dilatação é quanto? 11 vezes 10 a menos 6, tá? E o Δθ é a variação de temperatura. Ele variou o quê? Inicialmente foi 40 e ele chegou a 100. Então é final menos inicial. Então seria 100 menos 40. E aí a gente faz o cálculo, pessoal. ΔL é igual a, tá? Agora a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vou repetir o 20 vezes 11 vezes 10 a menos 6. Vou resolver o que está aqui, tá? 100 menos 40 vai dar 60. E agora a gente vai resolver por etapas, tá bom, pessoal? Como assim por etapas, professor? Eu posso pegar essas expressões aqui, tá? Eu posso transformar isso daqui, pessoal, em notação científica também, para facilitar o meu cálculo, tá bom? Como assim? Vou mostrar para vocês aqui. ΔL é igual, vou colocar 2 vezes 10 a 1, é notação científica, tá bom? 11 vezes 10 a menos 6, que já tá, e vou colocar 6 vezes 10 a 1, tudo notação científica, tá bom? Eu vou juntar as potências 10 tudo próximo uma da outra e vou resolver esses daqui, que vai ficar mais fácil para mim. Prestem atenção. ΔL é igual, vou botar 2 vezes 11 e vezes 6, vezes o quê? 10 a 1, vezes 10 a menos 6 e vezes 10 a 1. Perceba, eu posso fazer isso? Posso fazer tranquilamente, que fica mais fácil para resolver, porque aí eu vou resolver sem calculadora. Então, eu estou ensinando vocês a trabalhar sem calculadora. Vamos lá. ΔL é igual a 2 vezes 11, sabemos que vai dar o quê? Vai dar 22. 22. E vezes 6. 6 vezes 6, 12. Vai 1. 6 vezes 6, 12. Com 1, 13. Dá 100 e quê? 132. Tá certo? 6 vezes 6, 12. Vai 1. 6 vezes 6, 12. Com 1, 13. Então pronto. 132, quer dizer, tá? 132. Vezes, beleza. Perceba que 10 elevado a 1 com 10 elevado a 1 vai dar 10 a 2. 10 a 2 com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 4, tá bom? Talvez você diga, que, professor? Bora lá, bora com calma, né, professor? Ajuda aí, não dificulta a nossa vida, não. Tá bom, pessoal. O que eu fiz? Eu posso fazer por etapa. 10 a 1 vezes 10 a menos 6, posso fazer assim também. Ficaria o quê? Conserva as bases e resolve o expoente. Então, 1 menos 6 daria 10 a menos 5. Ok, 10 a menos 5. Perfeito. Só que eu tenho mais esse aqui, vezes 10 a 1. De novo, menos 5 com mais 1 vai dar o quê? Menos 4. Por isso que eu coloquei aqui 10 a menos 4. Combinado? Perfeito. Então aí, pessoal, eu posso andar com as casas para melhorar, para poder colocar na notação científica, tá? Como assim? Meu ΔL pode ficar o quê? 1, eu posso andar. Se eu diminuir uma casa para cá, duas casas, se eu diminuir duas casas para cá, ficaria então 1,32 vezes 10, o quê? Se eu diminuir 2, eu tenho que aumentar aqui 2. Ficaria menos 2, tá? Menos 2, o que, professor? Tá bom? Aqui tem algo muito importante. Ele disse que é 20 metros. Então a minha unidade aqui seria em quê? Metro. Tenho que me atentar a esses detalhes, tá bom? Tenho que me atentar a unidade. Então seria 1,2. Ou, se eu quiser tirar totalmente da notação científica, vai ficar
ΔL igual eu ando mais 2 casas para cá, seria 0,0132 metros, tá bom? Eu posso fazer isso, beleza. Esse seria a minha variação, mas digamos que eu tô querendo, ele tá pedindo aqui, um fio de aço apresenta comprimento de 20 metros, quando sua temperatura é de 40 graus Celsius, qual será o seu comprimento quando sua temperatura for igual a 100 graus Celsius? Então, ou seja, qual vai ser esse meu comprimento final? O comprimento final. Para eu achar o comprimento final, eu não falei para vocês que eu poderia somar o L0 mais o ΔL, ó, comprimento final. Então eu posso usar essa fórmula aqui e fazer o cálculo. LF, comprimento final, seria quanto? L0, o L0 não é 20? Então eu vou somar 20 mais o que? 0,0132, que vai dar um total de LF igual a 20,0132 metros. Então, pessoal, essa daqui seria a minha resposta, o meu comprimento final, tá? Então, veja, essa é a resposta da variação. Variação do comprimento, e esse daqui é o meu comprimento final. Combinado? Beleza, pessoal? Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido, tá bom? Então, dá esse joinha aí e espere a próxima aula. Abraço!